Oi, pessoal, tudo bem? Eu tinha me preparado para fazer um outro vídeo, peguei um monte de dados, né? Igual eu fiz aquele da questão da imunização, vou fazer um outro trazendo fatos e dados sobre corrupção, para que vocês analisassem. Mas isso é muito, eu acho que é muito frio para o momento. Infelizmente eu vou ter que furar aquilo que eu falei, né? Que eu falei que eu só ia fazer vídeos dando fatos, né? Para que vocês analisassem, vocês chegassem às suas próprias conclusões, que é o que a imprensa deveria fazer e não faz, que a imprensa virou militante, eles estão lá para defender uma ideologia, né? Então, eles não fazem como deveriam fazer. Então, eu falei, eu vou começar a fazer isso, eu tenho amigos que fazem isso, poderiam fazer isso muito melhor do que eu, e eles vão se animar se eu começar a fazer. Mas hoje eu acho que é um negócio. é, o momento é muito importante, né? Então eu tô aqui, eu vou. Aí agora eu vou dar minha opinião. Você pode concordar ou discordar, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Se você estudou ou tem mais experiência de vida, vivência do que eu, provavelmente sua opinião vai valer mais do que a minha. Se você estudou mais do que eu e tem mais experiência, sua opinião vai valer mais que a minha. Se você tem menos experiência de vida e vivência e estudou menos do que eu, sua opinião vale menos que a minha, mas tem valor. Se você não estudou nada, sua opinião também tem algum valor. Mas espero que vocês saibam pesar isso também. É, eu não tenho dúvida que nós estamos passando, assim, um dos momentos mais importantes da história do Brasil agora. E não é agora, não é domingo. Não é agora, domingo, dia 2 de outubro, que é o dia mais importante em muito tempo. Nós estamos vivendo o momento mais importante da história do Brasil desde 2014, mais ou menos. Um dos momentos mais importantes dos últimos tempos. E eu faço aqui um apelo para que todo mundo pense muito bem. Pense muito bem. Assim, é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Olha, quais são os momentos, assim, para mim, que, aí na minha opinião, são os momentos marcantes da história do Brasil? 1808, a vinda da família imperial, trouxe cultura e progresso para o Brasil. O Brasil se tornou a capital, né, a sede da coroa, a sede do reino. O Brasil se tornou um país de verdade, né? Dom Pedro foi embora, dia do fico, proclamação da independência. é, Dom Pedro foi embora para Portugal para recuperar a coroa que o irmão dele tinha usurpado, enfim, virou do nosso Dom Pedro II, virou Dom Pedro IV lá. E ele deixou o filho dele, Dom Pedro II, sob a tutoria do José Bonifácio de Andrade e Silva. Assim, para mim, fora desse momento, esse é o momento mais importante da história do Brasil, porque esse momento, de 1808 até 1890, 1889, foi o que determinou, de alguma maneira, a grandeza do Brasil. O Brasil é grande. O Brasil não virou 10 Bolívias por causa de tudo que aconteceu nesse período. Assim, isso foi determinante para nós sermos uma grande nação. Nós estamos destinados a ser grandes e nós nunca conseguimos concretizar isso. Muito por causa do outro momento que eu considero importante, que é 1889. Que por picuinha, enfim, vocês podem, leiam os livros do Laurentino Gomes, assistam Brasil, a Última Cruzada, Brasil, enfim, tem muito livro de história mais antigo, de 1940, 50, que são confiáveis e que vocês podem pesquisar, compra no sebo, é baratinho, leiam, enfim. A proclamação da República, que foi o que determinou nossa pequenez, entre aspas, em muitos aspectos. É a minha opinião também. Aí a gente teve outros momentos culminantes, né? Primeira eleição do Vargas, a Revolução Constitucionalista, depois o suicídio de Getúlio Vargas. Eu não tenho opinião, nunca estudei sobre esse período, então não vou me aprofundar, mas eu sei que foram importantes, foram muito importantes. E aí, o que eu acredito que foi o mais importante fora agora, que foi a eleição do maluco, que foi o Jânio Quadros, que acabou renunciando. E quando você perguntar para ele por que ele renunciou, eu filo porque quilo. E assim, e uma regra absurda, que daí tinha uma eleição para presidente e uma para vice, você não votava na chapa, né? E a vice foi muito concorrida. O João Goulart ganhou por muito pouco de um cara de Minas que eu não lembro o nome. Olha, e para presidente a gente tinha o Lott e tinha o Adhemar de Barros, que os dois seriam bem melhores do que o Jânio, não teria acontecido tudo que aconteceu depois, né? Mas aquilo determinou tudo que está acontecendo hoje. Por quê? Aí ele renunciou, assumiu o João Goulart, quis fazer aqui
o que o Fidel Castro fez em Cuba. O João Goulart é gaúcho, ele não ganhou nem no Rio Grande do Sul, mas ele teve voto espalhado no Brasil, né? E, enfim, ele ganhou por muito pouco do segundo colocado, que era um de Minas, e ele virou vice-presidente. Ele acabou assumindo. Tudo o que ele fez o povo ir para as ruas, e os militares deram o golpe e assumiram o poder e ficaram por 21 anos. Então, dessa eleição do Jânio, tudo que aconteceu ali, nesse período, João Goulart, Marcha das Famílias pela Liberdade, enfim, tudo isso que aconteceu lá, agora é o momento mais importante. Então, agora, de 2014 para cá, é o momento mais importante, politicamente falando, de todos os brasileiros que têm menos de 80 anos. Porque só quem tinha mais de 80 votou lá em 1960. Quem tinha menos de 80 não votou em 1960. E agora é a hora. E eu vou dizer o seguinte, eu tenho 54 anos de idade. Desde criança, eu fui criado naquela época que a gente tinha muito amor à pátria, né? Álbum de figurinhas sobre o Brasil, sobre os heróis. Na verdade, esse que é o grande ponto, né, da República também. Eles enterraram o passado ali, né? Os heróis da pátria eram outros, não eram os de verdade. José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Nabuco. Mas enfim, a gente foi criado para ter amor ao Brasil, né? E eu tenho muito amor, eu sou muito brasileiro. Eu gosto muito do Brasil, apesar da minha cara. Nome grego, primeiro sobrenome português, segundo sobrenome japonês. Mas eu amo meu país de verdade. E assim, eu tenho 54 anos de idade, eu sempre tive a consciência de que eu nunca veria o Brasil ser realmente grande, porque era muita coisa atrapalhando, entendeu? E até eu achava isso, sei lá, tipo que no meu tempo de vida, eu tenho isso muito claro para mim desde que eu tenho 20 e poucos anos. Eu nunca vou ver o Brasil ser um país de destaque grande como ele nasceu para ser no cenário mundial, porque tem muita coisa errada e nunca vai dar certo. Enfim, eu fui criado assim, só que alguma coisa aconteceu nos últimos anos, o resgate da nossa bandeira, o resgate do patriotismo, a vontade de fazer a coisa certa, enfim. E hoje eu tenho esperança de que se a gente fizer a coisa certa ali no domingo que vem, eu tenho esperança de que eu vou ver, antes de eu morrer, o Brasil grande. O Brasil vai crescer mais do que a China esse ano. Eu nunca vi isso. Acho que a última vez... Eu nunca vi, né? Eu tenho 54 anos, eu nunca vi isso. Esse cara aí, esse maluco que assumiu a presidência em 2018, eu tenho inúmeras restrições. Eu acho que ele não entregou o que ele prometeu. Só que o que eu esperava que ele entregasse é coisa que ia desagradar ainda mais os críticos, né? Enfim, eu não vou entrar nos assuntos que ele me decepcionou muito. Porém, eu tenho 54 anos, eu nunca vi, todo mundo que tem menos de 80 nunca viu indicar um ministério. Você pode achar que o fulano de tal lá era ruim, que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, você pode não gostar dele, você pode achar que ele era ruim, que ele é um babá. Ele entrou lá tecnicamente, ele não entrou lá por indicação política para ganhar apoio no Congresso, para ter roubo de verba, ele não entrou lá para isso. Enfim, é a primeira vez que a gente vê alguém fazendo, olha só, obra para todo lado, terminando um monte de obra, roubo, refinaria, enfim, o Estado foi tomado e nós estamos resgatando ele de volta, né? Você pode achar o Bolsonaro um babaca, você pode achar que ele é machista, ele tem amor à pátria e ele está fazendo o que tem que fazer. Então, eu estou falando de coração, é um apelo, assim, muita gente vai achar ridículo o que eu estou fazendo aqui, né? Nossa, que cara idiota, cara, tô me lixando, né? Tô nem aí. A verdade é essa, eu não estou nem aí. Tô dando a cara a tapa mesmo. Eu sei que tem muitos amigos meus que gostariam de fazer a mesma coisa, talvez até melhor que eu, eles não podem, porque vão ter preconceito no emprego, porque vão ter preconceito dos clientes, né? Os clientes não vão gostar que eles fazem isso. E eu não tenho esse problema, graças a Deus, né? Graças a Deus. E, enfim, fiz alguma coisa aqui na câmera. Bom, espero que não tenha afetado nada.
Eu queria falar principalmente com os jovens, porque eu tô bastante preocupado que algo de ruim aconteça. E eu não consigo entender, na minha época, a juventude era revoltada, eles eram contra o sistema. Por que que tem muito jovem hoje que entra nessa de... eles são o sistema. O Lula, ele era contra, em 80 e pouco, a hora que ele assumiu, o Lula veste terno Armani, vai na manicure, usa relógio Rolex. Meu amigo, mora em casa de luxo. E assim, esse cara que tá lá agora, ele tá destruindo o sistema. Não tá destruindo do jeito que eu gostaria, tá? Muita gente fala assim, o Bolsonaro não fez. Cara, ele não tá fazendo o que eu queria que ele fizesse, mas ele deu o primeiro passo. Tudo tá alinhado. O Brasil tá destinado a crescer nos próximos anos. Vejam as entrevistas do Paulo Guedes, tá destinado a crescer. Tá destinado, é destino. E se o Lula entrar, ele vai surfar nessa onda aí por 2, 3 anos, mas ele vai destruir tudo de novo. Tudo de novo. E vai roubar, porque é só isso que eles fazem. E por que eles têm que roubar muito? Porque o Lula ele não rouba. Cara, deu a Game Corp pro Lulinha lá, pesquisem aí, tudo bem. Cara, ferre-se. Isso não vai fazer tanta diferença assim. O problema é que eles têm que financiar o esquema comunista na América Latina inteira, em algum lugar da África. Por isso que eles roubavam muito. Porque eles tinham que comprar muito apoio no Congresso, dar muito dinheiro, roubar para eles um pouquinho também, que ninguém é de ferro, né? E mandar dinheiro para fora. E a gente não suporta mais isso. A gente não suporta mais isso. Esse governo que está aí agora foi o primeiro governo que diminuiu a participação o custo do Estado no PIB. Pela primeira vez, eu nunca vi isso. Então a gente tem que ter... Eu não acho que o Bolsonaro é um santo, sei muito bem que ele tem os probleminhas dele lá, mas enfim, é um patriota que ama o Brasil e tá lá para fazer o melhor, que tá com uma missão. É um cara que tem uma missão. Isso eu acredito. Pode não estar dentro ele pode estar mentindo da boca para fora, mas ele tá com essa missão. Alguém deu essa missão para ele, se é que vocês me entendem, entendeu? E assim, orem muito e eu apelo principalmente aos jovens. Pense. Se você é contra, se você quer ser revoltado, se você quer se revoltar contra o establishment, eu não sei se os jovens querem mais isso hoje, né? Porque os jovens sempre nasceram para... Quer dizer, sempre não, né? No nosso século XX, ali, no século passado, os jovens nasceram para quebrar o sistema, para mudar as coisas. E agora parece que eles estão se conformando, eles querem voltar para a forminha. E isso que eu não consigo entender na juventude de hoje, mas enfim. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com o coração na mão mesmo. Espero não fazer mais vídeos desses. Eu nem sei se eu vou continuar a fazer mais vídeos depois dessas eleições. Eu tô fazendo porque eu quero que uma pessoa escute o que eu tô falando. Uma pessoa. Só uma pessoa. Se eu conseguir que uma pessoa escute, para mim já tá excelente. Tá bom? Abraço.